começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos, esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. Mais uma vez estamos aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spanger e Michel Braga, para falarmos da segunda rodada de playoffs, mais conhecida como as semifinais de conferência. Porém, todavia, entretanto, antes de iniciarmos o tema principal deste podcast, vamos dar uma pequena recapitulada e nos despedir dos times que ficaram pelo caminho. De todos, não, somente daqueles que nos interessa falar. O podcast é nosso e a gente fala de quem a gente quiser. Exatamente. Muito boa noite, meus amigos. Vou começar já acelerando neste podcast. Vamos começar falando que provavelmente foi a primeira não, mas a principal surpresa dessa primeira rodada de playoffs, a eliminação do Milwaukee Bucks, melhor campanha da temporada regular, para, pasmem, o oitavo colocado da Conferência Leste, o Miami Heat. O que falar dessa eliminação do Milwaukee Bucks e o que tem no futuro? Já antecipando, o futuro do Milwaukee Bucks já começou com a demissão na semana passada do coach Mike Budenholzer, foi desligado do comando técnico do Milwaukee Bucks. Terá sido um fracasso esta temporada? Virou vídeo de coach de todos os lugares, todas as redes sociais, hein? Pois é. Primeiro, né, acho que de fato o que ressalta aqui é a eliminação de um primeiro colocado por um oitavo, né? Acho que, se não me falha a memória, aconteceu apenas 6 vezes na história da NBA o oitavo colocado eliminar o primeiro, essa foi a sétima. E o Bucks era um primeiro colocado que passava muita confiança, né? Fez a melhor campanha da temporada regular e, exceto por alguns poucos momentos de oscilação, e muitos deles advindos de contusões, né? O time sofreu bastante com contusões durante a temporada regular e mesmo assim conseguiu se manter estável. O time fez uma excelente campanha. Eu acho que o que a gente tem para levar em consideração aqui, primeiro, o Miami Heat não é um oitavo colocado normal. O normal desse time do Miami Heat é um resultado bem melhor que o oitavo colocado. Vale lembrar que temporada passada o Miami Heat foi nada mais nada menos do que o primeiro colocado da Conferência Leste na temporada regular. E eu acho que de relevante, a única mudança no time foi a saída do PJ Tucker. E nos momentos finais aqui da temporada regular, o time conseguiu trazer o Kevin Love via aí uma exceção aí de mid-level, se não me engano, para conseguir dar um salário um pouco maior. Ele foi liberado pelo Cavs até como gratidão pelos serviços prestados. E o Kevin Love é um cara que, acho que não é por causa do Kevin Love que ganhou, me entendam, mas é um cara que consegue ajudar esse time, que compõe esse time. Então, acho que se a gente falar, perdeu o PJ Tucker, mas conseguiu o Kevin Love aqui mais no final, são jogadores diferentes, mas enfim. Eu não vejo o time do Miami Heat num nível muito diferente da temporada passada, quando de novo ele foi primeiro colocado e finalista da Conferência Leste, perdendo para o Boston Celtics no jogo 7, na última bola, poderia ter ido para a final da NBA. O que aconteceu é que o Miami Heat jogou muito menos do que o esperado durante a temporada regular. Em determinado momento também sofreu demais com lesões. Sofre também em temporada regular com o fato do Jimmy Butler ser um cara que aparentemente joga quando o bicho pega, né? Quando, na hora de separar os meninos dos homens, é a hora que ele gosta de crescer no jogo, que foi o que ele fez mais uma vez, está fazendo mais uma vez, com atuações épicas aí durante o playoff. E claro que o Bucks também, mesmo com tudo isso, não dá para dizer que não decepcionou, né? E aí eu acho que, pegando aqui o gancho do que o Antetokounmpo falou, a palavra que você usa acho que é menos importante aqui, né? O que eu acho que é importante nessa situação para o time do Bucks? Não dá para jogar tudo fora. O time não chega a fazer a melhor campanha da temporada regular, sem ter coisa boa acontecendo ali.
É um time muito forte. Agora, nem tudo também está certo, né? Aparentemente, a leitura da organização é que o Coach Bud não podia, mas não era o cara que ia levar esse time para novas conquistas. Lembrando que há 2 temporadas atrás ele foi campeão da NBA, mas não conseguiu ter o mesmo sucesso nos playoffs mais recentes, né? Julga-se muito ele por uma suposta falta de capacidade em adaptar o time às situações específicas de jogo. E, de fato, ele próprio tem a teoria de que estes ajustes muitas vezes não são necessários. E, por isso ou não, ele costuma sofrer exatamente nos playoffs, que é o momento em que os times adversários se ajustam a jogar contra o adversário de forma mais efetiva, mais assertiva. E eu acho que é um pouco o que aconteceu aqui, né? O Spoelstra é um mestre na armação dos times e conseguiu tirar de novo o que tem de melhor do Heat. O Jimmy Butler jogou demais e o Bucks ficou pelo caminho aí mais uma vez nos playoffs. E até aproveitar esse seu gancho para passar para o Gabs, algumas coisas que acho que ficaram muito evidentes nessa série, né? Acho que primeiro, o Bucks perdeu 2 jogos seguidos em momentos em que ele tinha vantagem nos jogos, não era uma vantagem pequena, eram vantagens até relevantes. E no momento em que o Miami começa a arrancar, né, começa a dar aquela puxada para poder se aproximar mais, né, e todo mundo sente isso, né, quando um time começa a fazer aquelas corridas, né, que a gente chama no meio do jogo, geralmente o técnico adversário, o técnico que está levando a corrida, ele para, né, pede tempo, não só para esfriar o jogo, mas muitas vezes para reajustar o time dele para aquilo que está sendo enxergado. E não foi algo que o Budenholzer fez, né, acho que e aí trazendo um pouquinho mais de pimenta, nessa própria entrevista do Antetokounmpo do fracasso, em um outro momento da entrevista o Antetokounmpo fala que ele pediu por muitas vezes pro Budenholzer para ele marcar o Jimmy Butler, né, e o "Não, vamos seguir o plano, vamos seguir o plano, vamos seguir o plano, vamos seguir o plano". Então acho até que ponto, Gabriel, passar a bola para você entender, essa falta de ajuste, né, do Milwaukee Bucks pode ter feito, né, ou pode ter influenciado a derrotas que foram realmente, né, pelo menos para mim falando, olhando jogos surpreendentes, porque chegava momentos do jogo que eu falava: "Cara, o Bucks agora administrar isso aqui, né, jogar o que tá jogando, o que joga e acabou". Os últimos minutos do quinto jogo que decidiu e a prorrogação tem jogadas do Bucks dignas dos Trapalhões. Você não consegue entender o que estava rolando ali, derrubando bola no chão, jogando para fora, passe para fora da quadra, morrendo com a bola na mão no último segundo sem arremessar, enfim. Eu acho que o problema de você ter um plano ali e executar sempre ele, sem fazer uma adaptação ou outra, o problema disso é que o seu adversário entende o que é e vai fazer de tudo para quebrar esse plano, né? Então acho que adaptações são realmente necessárias, a gente precisa fazer. É lógico que o Mano Amigo você trouxe que o Coach Bud mesmo falou que os ajustes não são tão efetivos. Acho que ele falou isso até quando eles foram campeões, né? Que eles fizeram um ajuste ou outro e ele falou, cara, na verdade acho que nem precisaria ter feito isso aqui, mas acho que a pressão era tão grande lá em cima dele que ele falou, tá bom, vai, vamos fazer e vamos mudar. E na visão dele não teve esse ajuste, não o impacto que esse ajuste a galera tava achando que teria, né, na visão dele. Mas pelo outro lado também, acho que teve se eu não me engano, foi no final de conferência da temporada passada que a gente até chegou a falar um pouco do Warriors, né, que estava fazendo ajuste até demais. E às vezes estavam até se perdendo um pouco. Eu acho que os extremos são muito ruins, né? Você tem que ter aquela questão daquela resiliência no meio do jogo, conseguir adaptar em cada cenário. Eu acho que isso realmente impacta. É lógico, você tem um cara que é experiente, que foi campeão há pouco tempo atrás, deveria ter essa maleabilidade para conseguir fazer esses ajustes.
A gente não sabe o que passa na cabeça dele, né, cara, mas teve uma questão pessoal também que afetou bastante, que o irmão dele faleceu num acidente de carro, né, se eu não me engano foi isso. Vai saber o que estava acontecendo, passando na cabeça dele, né, uma coisa que às vezes ele foi criticado por não ter pedido um tempo nos momentos finais ali, e ele fala, não me arrependo de não ter pedido esse tempo. E, pô, às vezes é o tempo que quebra ali o jogo, dá para organizar uma jogada que acabou não dando certo. E como você falou, né, Rafa, acho que o começo, na visão da diretoria do Bucks, começou, esse recomeço, aliás, né, pô, vamos tentar trocar de técnico e ver o que acontece. Acho que o jornalista fala lá pro Antetokounmpo, né, se é um fracasso, eu não sei se realmente é um fracasso, mas é frustrante. A temporada toda acaba tendo essa frustração, porque é um time gigante do jeito que é, com jogadores, com profundidade, o elenco que tem, chegar e cair para o oitavo, e aí o asterisco de que esse oitavo é um pouco diferente, né? Vamos falar mais, inclusive, desse oitavo daqui a um pouco. A minha opinião, me metendo um pouco no B dele nesse assunto do fracasso, é que, na minha visão, para quem gerencia o Bucks, foi um fracasso. Senão, na minha visão, não teriam trocado de técnico. Ainda mais numa liga em que você geralmente tem trabalhos bem duradouros, né? Então, não é imediatismo, na minha visão do Bucks, a troca de técnico, e justamente por não ser imediatismo, é que para mim remete a fracasso. É fracassar não só na temporada, mas é fracassar do tipo, não enxergo que dê para extrair coisas melhores daqui para frente. Porque uma coisa é você. Vamos botar ali, né, cara? O Steve Kerr no Warriors para ser mais recente, mas o próprio Popovich no Spurs há muito tempo também. São caras que, mesmo nos momentos em que perderam, ou que foram eliminados, e em primeira, em segunda rodada, o Steve Kerr já foi eliminado em play-in recentemente, cara, não houve esse tipo de dúvida do tipo, putz, vamos mudar, né? Ou vamos tirar. Não, foi tipo, olha, erramos aqui, 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 ano que vem a gente volta e vai brigar e vai buscar de novo. Então eu acho que a própria mudança de técnico para mim é um claro sinal assim de que para o próprio Bucks foi um fracasso, apesar do Giannis não concordar com isso. Muito bem, vamos falar de uma outra surpresa, essa também, né? O segundo colocado da Conferência Oeste, agora no caso, o Memphis Grizzlies, eliminado pelo papai LeBron e pelo Los Angeles Lakers, que passou o carro no Grizzlies. Não tomou conhecimento, como disse o LeBron, né? Se eu estiver brigando numa selva com um urso, ajude o urso e não me ajude, porque ele é que estará em problemas. E aí, mano Mixel, o que falar? Os ursinhos de Memphis sucumbiram ao King James? Sucumbiram. E eu acho que tem mais fracasso aqui do que talvez na campanha do Bucks, porque falaram demais, né? Eu acho que chamaram uma atenção e perderam de um jeito que, assim, é menos surpreendente do que a do Bucks. Antes, apesar de eu achar que o Grizzlies era favorito, e eu falo isso até assim, baixando um pouco a cabeça, porque muita gente até julga isso e achava que o Lakers era favorito mesmo antes, por N razões, e algumas delas justificáveis. O final da temporada do Lakers foi muito bom, né? Se a gente pega o desempenho deles pós-trade deadline, foram, se eu não me engano, 18 vitórias e 10 derrotas. Essa campanha de time que tem mano de quadra e não campanha de sétimo colocado. O que colocou eles nesse lugar foi a campanha pré-trade deadline, que foi muito ruim. Então, de fato, era um confronto bem mais equilibrado. Acho que o Grizzlies perdeu alguns jogadores que fizeram diferença, né? Porque perdeu o Steve Adams e o Brandon Clarkson, que são jogadores que, querendo ou não, são as melhores opções para ocupar o garrafão e para talvez ali
Eu não vou falar de proteção de aro, porque eles têm o Jaren Jackson Jr., mas para ocupar ali o espaço e brigar pelos rebotes com os jogadores do Lakers, enfim. Eles perderam esse jogador e os rebotes desempenharam um papel muito importante nesse confronto, né? O Lakers pegou muitos rebotes, negando segundas chances ao Grizzlies e obtendo ele mesmo segundas chances. Mas eu acho que o que torna aqui talvez um fracasso maior, e eu não sei se a palavra é fracasso, né? Quem sou eu para usar ela, é que quando eu olho para o Bucks, por mais que tenha coisas para serem ajustadas, eu não acho que existe um problema de essência no Bucks. Precisa entender o que deu errado, o que deu certo. Isso pode passar por trocar de técnico, e tudo bem, faz parte, por eventualmente trocar jogadores, mas eu consigo entender isso como parte de um processo de evolução de um time que pode perfeitamente voltar a ser campeão. Quando eu olho para o que aconteceu no Grizzlies, eu acho que a mentalidade, o comportamento que o Grizzlies apresentou durante a temporada não é comportamento de um time campeão. Precisa mudar drasticamente. Eu não vejo um time ser campeão com esse nível de falta de foco. Um time não vai ser campeão enquanto a principal estrela está dando entrevista, dando declarações que não ajudam, que geram problemas no entorno, fazendo live com a arma na mão, enquanto um cara como o Dillon Brooks está constantemente provocando outros jogadores, arranjando briga. E assim, a gente já falou aqui já falou criticando outros jogadores que têm comportamentos às vezes parecidos. Cara, eu não acho que tem outro cara na NBA que tem o mesmo nível de comportamento controverso dentro de quadra, pelo menos, e dando entrevista depois de jogo e coisa do tipo, como o Dillon Brooks. Não tem. O Kyrie não faz isso nesse contexto. O Kyrie, o problema é que ele posta lá no Twitter, realmente, e atrapalha o time pra caramba também, e é uma das razões de, eventualmente, os lugares onde ele tá, as coisas dão errado também. Mas o Grizzlies parecia que era quase todo mundo fazendo isso o tempo todo. Até os caras que falam menos, de vez em quando falam umas coisas que não deviam falar, igual o Desmond Bane, o Jaren Jackson Jr. já deu declarações polêmicas no passado, agora recentemente não. Mas, enfim, então parece um time que não tá com as prioridades no lugar certo. Talento tem de sobra. De sobra. Para ser um time, um contender por muitos anos, porque são jogadores jovens ainda por cima. Mas precisa mudar, precisa ter uma mudança de cultura aqui. Me parece um ajuste mais complexo do que talvez o ajuste que o Bucks tem que fazer para ano que vem estar numa final de NBA. Se mudar alguma coisa dentro de quadra ali, né, taticamente, é relativamente bem mais fácil que mudar a boca do Dillon Brooks e das merdas que o Jamoran fez. O Dillon Brooks, na verdade, vão mudar porque Vamos mudar. ele vai estar indo embora. Então, o Memphis deu essa declaração de que não renova, né, e acho que ele fala, cara, acho que eu deveria ter ficado quieto, né, não vão nem renovar comigo mais. Então, assim, acho que é aquela história, né? Morreu pela boca. Acho que o tanto que eles falaram, falou, e ele principalmente, né? O Brooks não entregando em quadra. E, pô, como é que você vai cutucar o LeBron James, né, cara? Simplesmente quem? Isso não se faz isso. Não se faz. Não entregou em quadra, não deu entrevista depois que começou a perder, foi multado, né? Porque ele não se dispôs à mídia lá para comentar. Até o Jamoran falou, né, no final, depois que jogaram na cara dele de novo, né? Que o No Oeste estava tranquilo. E aí ele falou: falei, então agora arca com as consequências. Pelo menos isso ele foi lá e falou, né? Então acho que foi muito. A gente já falou bastante do Lakers também, de todos os ajustes que se fizeram, a melhor defesa, maiores opções de ataque também. E acho que o Grizzlies esse ponto principal realmente é mais fora de quadra, a boca da galera, do que fazer um ajuste ali tático, porque realmente é um time jovem que vai muito longe ajustando esses pontos. Acho que, só dando pitaco, eu acho que por mais que o problema ainda seja maior fora de quadra e principalmente foco, acho que dentro de quadra ainda precisa, por mais que tenha muito talento e sim, tem jogadores e o quanto o time do Grizzlies é profundo, né, assim, tem muita opção, tem muito repertório, quando você pensa que não, eles encontram um outro jogador dentro do elenco para ir substituindo as falhas.
Mas eu ainda acho que é um time que precisa adicionar alguma coisa, principalmente pro chute de fora. Eu acho que não dá para depender só do Desmond Bane. Para as bolas de 3, eu acho que isso hoje na NBA é algo bem necessário. Você não vai conseguir ter uma, assim, o que eu quero dizer? O Ja Morant, confiar só na explosão do Ja Morant, em tudo que ele faz invadindo o garrafão, etc., talvez é muito pouco para um time que pode ou queira ser campeão. Eu acho que precisam ajustar ainda um pouco disso, e principalmente ter gente no garrafão de muita confiança, assim. Eu acho que o ponto do rebote que o Mano Mixel trouxe é super importante. Acho que isso o Lakers fez muito bem contra o Grizzlies e tá fazendo muito bem contra o Warriors também. Mas, cara, ou você tem um garrafão ali que possa construir, abrir espaço para o Jamoran no momento em que ele precisa infiltrar, ou, cara, fica muito difícil. E foi muito claro assim, a dificuldade, principalmente a dificuldade ofensiva que o time do Grizzlies teve nessa série contra o Lakers. Muito bem, muito bem. Vamos para os 2 últimos times que a gente quer falar. Aí eu vou começar com você, Gabriel, porque você, inclusive, que gostaria mais de falar desse time. Eu até me abstenho, porque eu Vai se confesso que eu abster? fiquei decepcionadíssimo. Eu esperava muito mais do Cleveland Cavaliers e muito mais do próprio Donovan Mitchell, o Evan Mobley também. Acho que foi assim, foi muito decepcionante para mim assistir a série do Cavs contra o Knicks. Achava que eles iam dar muito mais trabalho para o Knicks, apesar de eu achar um confronto bem equilibrado, né, previamente. Não acho que houve equilíbrio, acho que o Knicks passou de certa forma até com um grau de facilidade pelo Cavs que eu não esperava. A gente tava. Essa foi uma das primeiras séries que a gente falou que achava que iria ter 7 jogos, né? Logo, você não espera muito isso numa série de primeira rodada, né? Que normalmente tem uma certa discrepância, talvez, entre os times, mas esse ali seriam os 2 times que dariam. Seria mais o quebra-pau ali, né? Tirando uma específica do Oeste lá, né? Que daqui a pouco a gente fala. Mas, cara, eu concordo com você, Rafa. Acho que foi uma história muito bem contada na temporada passada, que foi, poxa, agora tem tudo para dar muito certo, a defesa encaixou, o Donovan Mitchell chega, agora tem uma arma ofensiva gigantesca, pô, agora vai. Não, não vai. Você teve, acho que um dos pontos que mais escancarados lá o Knicks estava pontuando dentro do garrafão, onde você tem ali uma defesa que até a temporada passada era super absurda, né? Com 2 caras gigantes, as torres gêmeas que a gente costumou falar na temporada passada para agora. E, cara, esse foi das principais decepções. Eu acho que você teve também o Donovan Mitchell, e ele mesmo declarou, né, que, pô, e ele falou que foi muito abaixo do que estava esperando. O Garland também falando que não foi tão físico, tão agressivo. Então, acho que, sim, foi um conjunto de fatores ali que o Cavs deu essa decepcionada, mas também não tirando, lógico, o mérito do Knicks, que conseguiu ajustar, veio ajustando a sua defesa, né, principalmente depois da trade deadline, e você teve. Estavam todo mundo com um pouco de pé atrás com a lesão do Julius Randle, né, que iria começar fora. No final da temporada regular machucou, mas voltou. Não voltou lá aquelas coisas, porque teve alguns jogos também que ficou meio ruim, mas você teve um protagonismo de outros jogadores que se sobressaíram aí, que foram super importantes nessa série. E, cara, foi desfalques do Cavs e um protagonismo do lado do Knicks que acabou sendo um conjunto de fatores que levou o Knicks a ganhar em 4-1 aí. Esse time, aparentemente, ele veio no playoff desse ano para ressuscitar todos os medos que a gente tinha em relação a eles, né? Que era, será que Allen e Mobley conseguem jogar juntos? Será que Donovan Mitchell e Garland conseguem jogar juntos e, né, fazer dar certo? A temporada regular funcionou bem. Adiciono mais um medo, né, Maurício? E a posição 3, né, que era um outro medo. Todo mundo falava muito dos 4 principais, né? Faltando, pô, quem que é o quinto elemento aí? Quem que é essa posição 3?
Um ponto. Eles de fato não conseguiram isso, até durante a temporada regular, de fato não conseguiram. E no playoff não funcionou Garland e Mitchell. Mitchell foi muito mal, chutou, arremessou muito mal a maior parte da série. E o Allen e o Mobley não funcionaram a ponto do Mitchell Robinson, que não que seja um mau jogador, mas não é, na minha opinião, um pivô top de linha que bota medo em todo mundo na NBA. Foi extremamente dominante na série. Deu 11 tocos em 5 jogos. No jogo 5 pegou 18 rebotes. Enfim, não funcionou. Acho que tem trabalho para fazer aqui. Tem bastante trabalho para fazer dentro de quadra aqui. Ele chegou a pegar mais rebotes ofensivos, ele, do que o Cavs inteiro, né, cara? Com 2 gigantes lá. Teve jogo que ele teve mais rebote do que a pontuação do Allen e do Mobley somados, cara. Sim, Isso é foi surreal. Apagou, né? Então, acho que o Mitchell Robinson baixar no Nikola Jokic nele no meio de uma série é surreal, né? Então, assim, não dá, né? Por isso que eu queria me abster de falar do do Cavs, Gabriel. Do Cavs. É uma decepção, né? Um fracasso. O velho tá falando de fracasso toda hora. Mas eu concordo com o meu amigo. Você acha que olhar pra frente do Cavs, cara, tem muita coisa pra fazer dentro de quadra. Sim, muito ajuste. E, cara, eles precisam achar alguém pra posição 3. Sim, pra mim é o Okoro, né? Que é o titular, em teoria, né? Dessa posição 3 do É o Okoro Cavs. normalmente. Levert. que o Lever, quando põe o Lever, aí a defesa vai embora de vez. A defesa de período. E acho que, cara, eu acho que vai ter, assim, a depender do que vai acontecer com o Raptors nessa off-season, acho que tem gente pra pegar, eu acho que tem coisa pra acontecer. Se tivesse um tal de Lauri Markkanen no time, né? Pois é. Saudades. Será que se eles não pudessem voltar no tempo, eles não mandavam o Allen, por exemplo, ao invés do Markkanen? Porque resolvia, aspas, não resolvia, porque eu acho que em muitos momentos não foi um problema, mas resolvia a questão de ter 2 bigs no garrafão, colocava o Markkanen para jogar na 4, que é onde ele joga melhor, na minha opinião. Você continua, teoricamente, tendo que achar alguém na 3, mas eu acho que já sai um time mais equilibrado. Fora que o que o Markkanen jogou esse ano foi brincadeira, né? Mas me decepcionou mais o Mobley, cara. Eu acho que a idade bateu muito forte no Mobley nessa série, assim. Ele tava muito nervoso, muito afobado, assim, não sei, me decepcionou. Óbvio, para futuro, talvez ele seja melhor manter ele do que manter o Allen, mas olha, em termos de decepção. Isso porque ele foi primeiro time defensivo, né, da NBA também. Pois é, me Esse aí foi meio estranhou isso estranho. também. Os times de hoje também teve uns negócios estranhos pra mim ali no All NBA Team. Mas vamos lá, e para finalizar o nosso adeus, nosso tchau, nosso meu querido Sacramento Kings, já vou dar minha palhinha aqui, inclusive postei lá no meu Instagram. Eu só tenho uma palavra para definir toda a temporada e inclusive os playoffs do Sacramento Kings, que para mim é orgulho. Acho que o time fez uma ótima série contra o Warriors. Eu não esperava um confronto tão equilibrado quanto foi. Especialmente por um fator que foi surpreendente, o Kings soube defender na série. Eu acho que teve 2 jogos em que o Warriors conseguiu abrir bem, inclusive o jogo 7, né? Mas no todo, olhando a série como um todo, eu acho que o Kings mostrou uma capacidade defensiva, o que para mim, para um futuro desse time, é algo super valioso. Porém, faltou fôlego, faltou elenco, acho que faltou profundidade, principalmente. Não só do banco de reservas, mas no momento em que você tem o Sabonis mal, o Fox mal, falta opção dentro do próprio time titular. E aí, é claro, não deu para sucumbir, não deu para, na verdade, sobreviver a um Golden State muito bem treinado, muito bem entrosado, e com o Stephen Curry, que na minha opinião foi o grande destaque da série, fez uma série espetacular e um jogo
7 sobrenatural, com seus 50 pontos. Acho que é absurda a atuação dele, é absurdo o que ele fez nesse jogo também. Acho que concordo demais com a tua definição aí da temporada como um todo, né? E para voltar a falar das palavras do dia aqui, de fracasso, essas coisas, certamente a temporada do Kings é um sucesso. Acho que é muito raro construir um time campeão ou com potencial de ser campeão em uma temporada. Mas eu acho que nem o mais otimista, talvez, dos torcedores do Kings esperava uma temporada tão boa em que o time não só ia para playoff, como ia para playoffs, classificando em terceiro lugar, ia jogar com o atual campeão, que com todos os problemas que teve na temporada, chegou no playoff num nível muito melhor do que o que jogou a maior parte do tempo da temporada, ia levar para um jogo 7 e poderia perfeitamente ter ganho, poderia, a série poderia ter pendido para o Kings, não faltou muito para isso. Eu acho que continuidade de trabalho para o ano que vem. Acho que tem que buscar mais peças de alguma maneira, free agents, enfim. Acho que alguns jogadores ali vão continuar evoluindo. É um time jovem, né? Eu acho que o Keegan Murray foi o principal rookie draftado pelo time para essa temporada. Tende a melhorar. O Fox jogou no playoff e no final da regular um nível que, mesmo durante a maior parte da temporada, ele não jogou. Então, dá para ter expectativa de que o teto dele é ainda mais alto do que o que ele já jogou. Mas eu acho que o que fica de mais importante para o Kings nessa temporada é que aquela maré de aqui tudo dá errado. Poxa vida, a gente é o time que passou o Luka Doncic para draftar o Marvin Beagle. Marvin Bagley II. O Beagle, o pequeno nosso cachorro salsichinha, e deixamos o Luka Doncic para ser draftado depois. Assim, aquela maré de que tudo aqui dá errado e que os jogadores não queriam jogar lá, eu acho que essa temporada deixou isso para trás. Então, eu acho que o futuro será melhor. E eu acho que esse ponto que você trouxe, meu amigo, de, porra, em uma temporada você sai de um time que era essa chacota, vamos usar essa palavra, e virou um time que a galera agora, você tem um time consistente, você foi para playoffs. Eu lembro da gente no começo da temporada falando com o Rafa, porra, ó o Kings aí, ó o Kings ali. Calma, cara, não anima não, vai dar merda em algum momento, tá? Calma, não deu, cara, tá indo. Acho que um ponto teve também nessa série, mostrou muito a resiliência do time, que eles perderam 3 jogos seguidos pro Warriors, né? E no quinto jogo, se eu não me engano, né? Isso, no quinto jogo eles ganharam, acho que foi fora de casa até, minha memória já não estava tão Foi boa fora de assim. casa, foi em São Fora de Francisco. casa, ganharam, pô, o Warriors é o melhor time possível em casa. Não, os caras foram lá e ganharam. Acho que mostra apesar de jovens, mostraram essa cabeça, essa maturidade para conseguir chegar lá e bater de frente. Você teve o Sabonis jogou machucado acho que a temporada inteira, né, com a mão machucada. O Fox também lesionou nos últimos jogos da série e jogou também. E acho que o maior respeito pelo time também, principalmente pelo Fox, o Draymond Green falou isso, né, cara, abertamente. Falou, cara, são poucos jogadores que conquistam meu respeito ao longo dos jogos e um desses caras é o Fox. Fox. Então, acho que, pô, é só tendências, ajustes, lógico, que precisam ser feitos, Que mas gentleman é o cabeça Draymond. alta, né? Oi? Que gentleman é o Draymond Green, né? Nossa, nem parece, né? Ele falou bem do Fox, mas detonou o Sabonis, né? Falou que o Sabonis, ao contrário, Sabonis. perdeu totalmente o respeito dele. Exato. Vamos olhar Mas só um lado. faz parte, faz parte. Eu, no lugar do Sabonis, também não sei se eu faria algo diferente, não. Confesso. Boa. Muito bem, demos adeus aos times já eliminados e a primeira rodada. Agora vamos ao que está acontecendo nesse momento. Estamos com 2 séries de semifinal, duas em cada conferência, né? Do lado oeste, Suns e Nuggets. A série no atual momento 3-2 para o Nuggets. E Lakers e Warriors, a série 3-1
para o Los Angeles Lakers. Do outro lado, do lado leste, desculpa, temos os Sixers liderando a série por 3-2, venceu ontem em Boston o jogo 5, e o Knicks vai aí levando um 3-1 do Miami Heat, jogo que está acontecendo agora, inclusive, caso o Heat vença, o que não está parecendo muito provável, depois de um ótimo terceiro quarto aqui do Knicks, a série acabaria hoje com 4-1 para o Miami Heat, jogo 5 acontecendo em Nova York. Querem começar pelo quê, dupla? Qual a... Vamos do oeste pro leste? Vamos do oeste para o leste. Vamos falar então de Suns e Nuggets, uma série que, olha, incrivelmente, nunca vi o time do Denver tão ligado quanto em alguns jogos dessa série. Principalmente, obviamente, os jogos em casa, mas me espanta, porque o Nuggets sempre foi um time mais frio, sempre foi um time mais, parece que low profile ali, né? Sempre com a mesma postura, a mesma intensidade. E alguns jogos dessa série, especialmente para mim, não sei se um pouco mais motivados, né, pelo Michael Malone, mas mais acesos, eu diria. Ou é impressão minha, tô meio apaixonado pelo Nuggets. Eu não vou mentir que o time do Nuggets não está entre os times que mais me empolgam na liga, tá? Não é um time que eu acho assim tão divertido de ver jogar, apesar de... Não estou dizendo que não seja um basquete interessante, né? O Jokic joga de uma forma até curiosa para a NBA de hoje, né? O trabalho que ele faz ali como pivô. Mas confesso que não é um time que me excita muito, que me faz muito feliz. Mas eu concordo com você que está fazendo uma série boa contra o Suns. Eu acho que o Suns também não engrenou totalmente ainda, ele ainda está muito dependente das qualidades individuais que ele tem. Tanto Duran quanto principalmente o Booker estão jogando muito bem. Vou até fazer uma coisa aqui, Rafael Medeiros, que assim é dar o braço a torcer, é dar a mão à palmatória para você. A preguiça de DeAndre Ayton é de matar. Se o Nuggets fizer a transição minimamente rápido, é sempre 5 contra 4, porque ele demora uma eternidade para voltar. Isso é inadmissível, porque ele é um pivô que pode até ser alto, mas ele não é um pivô pesado, né? O Jokic tá ganhando dele na corrida, né, cara? O Jokic volta muito mais rápido que ele, sendo muito mais pesado que ele. Então, assim, complicado. Estão sem o Chris Paul, né, também faz falta. Mas eu acho assim, é uma série que, no geral, apesar de no papel e no caso do Nuggets na campanha na temporada regular, os times serem muito perigosos, muito interessantes, eu não consigo enxergar nenhum desses dois times campeão da NBA. Não sei, vou ficar meio... Talvez eu vá me arrepender dessa afirmação daqui a algumas semanas, mas não consigo botar fé. Boto mais fé ainda no Warriors com 3-1 contra, apesar de achar que o normal é o Lakers passado, que sei lá no Nuggets que tá a uma vitória da final da conferência. Concorda, Gabs? Nenhum dos dois te amedronta também? Cara, o Suns me amedronta pelo poder ofensivo que ele tem, mas com alguns bons asteriscos ali que você tem uma certa que está sendo criticado bastante, talvez a profundidade do elenco ainda não muito detalhada, que de vez em quando tem aparecido e está dependendo do Duran e do Booker fazer quase 40 pontos cada um nos jogos que eles ganharam, né, os 2 jogos. E aí você tem sem o Chris Paul, que ele deve estar para ser reavaliado, né? Acho que era uma semana que ele ia ficar de fora, deve ser reavaliado de novo. Cara, mas o Suns acho que me amedronta um pouco mais essa questão ofensiva. E aí porra, aquela tem a cena, não lembro se foi nessa série ou na passada,
do Ayton olhando a galera brigar por rebotes, né, cara? Aquela lá foi a pior de todas. Ele resolveu descansar no meio de uma disputa de rebotes, no meio do jogo correndo. Fala, deixa essa galera aí brigar, porque caramba, não, né? E não à toa, pra mim, o Jokic tá tendo uma série absurda em números, absurda. E pra mim não é à toa. Eu acho que a facilidade que o Ayton dá pra ele defensivamente assim, passa muito por ali. Não que ele não seja um jogador espetacular, né? E é muito, mas não dá. Eu também não acho que nenhum dos dois tem capacidade, meu amigo, mas prevendo, né, olhando para frente, eu acho que uma série Nuggets e Lakers não é uma série tão fácil pro Lakers. Diferente de uma série Nuggets e Warriors, por exemplo. Eu acho que Nuggets e Lakers são duas equipes que jogam, inclusive, bem parecido. Tem dois caras muito dominantes no garrafão e muito inteligentes e que tem chute de fora, tem perímetro e tudo mais. Mas eu acho que assim como foi lá na bolha, que ambos fizeram final de conferência, e que foi decidido principalmente numa bola de 3 do Anthony Davis no último segundo, eu acho que é uma série que mostra complexidade. Se o Warriors passar, para mim, nenhum dos dois tem capacidade. O Suns, por uma falta de jogo coletivo, de defesa, de encaixe, de só buscar o Kevin Durant e o Devin Booker e não ter nada além disso. Os coadjuvantes do Suns, péssimos. Assim, Cameron Payne, Landry Shamet, o Damian Lee, cara, assim, Parece vez ou outra, né? é um banco muito fraco É para que um o banco time. deles, não só o banco, como uma parte do time titular, agora tá lá no, Tá lá no Nets, né? tá no Nets. Então, assim, um banco muito ruim para um time que quer ou que queira e deseja ser campeão. Muito bem, continuando na Conferência Leste, já falamos um pouco aqui. O segundo confronto, Lakers e Warriors. O Golden State tem um mando de quadra nessa série. Acontece hoje o jogo 5 em São Francisco. Se o Lakers ganhar, a série acaba. O Golden State ganhando, força o jogo 6, que aí volta a série para Los Angeles. Mano Mixel, e aí? O que falar dessa série? Série, assim como foi Kings e Warriors, com uma intensidade grande, mas no final placares não tão apertados nos finais de jogos, né? Eu acho que o próprio resultado até aqui canta muito claramente, grita quem é o favorito no momento, né? Eu acho que o Lakers tem 3-1, por mais que vá fazer 2 jogos fora de casa, a chance de fechar a série é muito grande. Tem até aquela estatística lá, eventualmente, acho que são poucos os times, acho que menos de 20% vira depois que. Acho que é 17 e 16% só. Exato, ou seja, por mais que o Warriors tenha, assim, uma alta capacidade, enfim, a gente conhece do que esse time é capaz, e o último jogo, especialmente, foi decidido na última bola, ou seja, por uma bola que entra, poderia a série estar 2-2 agora, e aí seria uma história muito diferente, sem dúvida. Eu acho que o Golden State está acuado numa série de playoff como talvez nunca tenha estado na Conferência Oeste, pelo menos. Né? Acho que nunca chegou perto dessa situação. E eu acho que isso tem muito a ver. Assim, a gente falou um pouco do Lakers, até quando a gente falou do Grizzlies, é óbvio que o Lakers melhorou muito, né? Primeiro porque está tendo o Anthony Davis saudável em grandíssima fase. Ele é um jogador extremamente dominante, é o principal jogador desse time, por mais que o LeBron James seja um monstro. Por uma questão de momento de carreira, eu considero o Anthony Davis o principal jogador quando está totalmente saudável, apesar de novo o LeBron continuar entregando muito. E o time ficou balanceado depois das trocas da trade deadline. Então é um time que tem sentido, é um time que tem defesa, é um time que tem, talvez não como sua principal arma, mas tem condições de chutar de 3, de chutar do perímetro, coisa que antes não tinha. Então,
é um time que tá funcionando bem e tá entregando um ótimo basquete, com uma defesa forte, dominante no garrafão, enfim. O Warriors é que é um Warriors que tá entregando bem menos do que entregou no ano passado. Acho que o Curry continua sendo Curry. Mas o Klay Thompson não é o que já foi, apesar de ter seus momentos. O Andrew Wiggins não está jogando o que jogou nos playoffs do ano passado, jogou muita bola nos playoffs do ano passado, e esse ano, talvez até por todos os problemas que teve, seja até difícil de exigir o mesmo nível dele, enfim, mas não está conseguindo entregar o mesmo nível. O Jordan Poole está de novo, vou dar aqui a mão à palmatória, Rafael Medeiros, você como crítico dele, está atrapalhando tomadas de decisão muito ruins, desperdiçando bola, ansioso, queimando as posses de bola. O Golden State é um time de giro rápido, né, que acelera o jogo. E isso vai gerar, em determinados momentos, turnovers, vai gerar erros. Mas o Jordan Poole faz isso até quando não é o caso disso ter acontecido, porque tentaram acelerar a jogada, mas um acelero de uma forma consciente, com um objetivo, como parte da estratégia. Não. Às vezes são umas aceleradas totalmente sem sentido, ou umas tentativas de passe, ou tentativas de arremesso ruins, né? Enfim, tomada de decisão ruim. Acho que o Kevin Looney é um operário que ajuda e tudo mais, mas o Draymond Green, não acho que ele tá mal, ele tá entregando talvez o que possa esperar de Draymond Green, que é muito bom defensivamente, ok ofensivamente, mas não é o cara também que vai fazer a diferença. Então, as engrenagens dessa máquina, que continua sendo uma boa máquina, e por isso, mesmo as engrenagens não estando tão bem, ela está conseguindo ir até uma semifinal de conferência. E esse time só é carta fora do baralho depois que acabar, hein? Depois que acabar. Inclusive, eu vi um vídeo aí de um cachorrinho que prevê resultado jogando uma bolinha na cesta aí. E ele previu exatamente a ordem até agora, que estaria 3-1 para o Lakers, mas ele previu que a série acabaria 4-3 para o Golden State. Então, Se se o cachorrinho tiver certo, teremos muito espetáculo ainda. teremos muito Jogo espetáculo, 4-3 Golden State, e eu adoto um cachorro para ele prever o resultado. Postar. Brincadeira na parte do adoto um cachorro. Mas Pelo enfim, menos eu acho que o Golden State tem tido muitos problemas e provavelmente esses problemas vão custar a série. Acho que veremos o Lakers na final de conferência. Só antes do Gabi falar, para não perder o gancho, eu não sei se você lembra, num dos jogos que a gente viu de Kings e Warriors, eu falava muito assim, o Warriors erra e erra muito. Uhum. O ponto, e principalmente que foi para mim a chave da derrota do Kings, é que o Warriors, apesar de errar muito, recupera muito de seus erros através de rebotes ofensivos, principalmente. O Looney é a peça fundamental para que isso aconteça, né? O próprio Gary Payton, o The Second, nos momentos em que ele entra, ele vai muito pro... Não sei se vocês já repararam isso. Ele espaça muito a quadra, mas no momento em que alguém chuta, o espaçamento dele, ele volta inteiro para poder surpreender o time adversário e pegar um rebote. E com isso ele consegue muitos rebotes ofensivos também. Então, a partir do momento que isso não funciona, o Warriors acaba tendo muita dificuldade mesmo. Que é o que eu acho que está acontecendo. Tem um número para mim que é bizarro. No jogo 7 lá, acho que a gente falou disso nas nossas trocas, o aproveitamento do Warriors ex-Curry foi de 37% de todos os arremessos. Esse aproveitamento foi igual ao aproveitamento do Kings, que fez uma partida pífia no 7º jogo. Então, o time erra e erra muito, não só pela velocidade, pela intensidade com que joga, mas porque chuta muito, arrisca muito também, apesar de sempre procurar o melhor arremesso, o melhor posicionamento, o jogador mais bem preparado para o momento do arremesso, mas erra. Então, eu acho que a grande chave do Lakers é, cara, como é que a gente não deixa acontecer a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance e assim por diante? Como é que a gente não permite com que o Warriors recupere, né, os seus erros e possa ter novas chances de pontuar? E eu vou pegar mais um gancho do gancho aqui, só. Desculpa, Gabriel, eu juro que vai deixar você falar.
tem mais um ponto aqui que é um pouco cruel para o Warriors no confronto. O Warriors é um time que ele é muito competente em forçar trocas de marcação e gerar vantagem, principalmente para o Stephen Curry. Contra o Nuggets na temporada passada, eles fizeram muito isso para explorar o Nikola Jokic, porque o Nikola Jokic não é um grande marcador, na verdade, nem de garrafão, muito menos de perímetro. Contra o Lakers, eles, mesmo forçando essas trocas, eles não conseguem vantagens assim tão boas, porque esse quinteto do Lakers é muito versátil ali na marcação. O Anthony Davis, que é um defensor de aro absurdo, ele é um bom marcador de perímetro se for necessário. E isso fica muito claro no lance que decidiu o último jogo, o jogo 4, em que o Warriors força 2 arremessos do Curry sendo marcado pelo Anthony Davis, e o Anthony Davis contesta os 2 muito bem. Ele tenta um step back na última jogada para livrar espaço no arremesso de 3 e não consegue. O arremesso é contestado. Então, assim, é difícil. É difícil para o Golden State levar uma grande vantagem contra o time do Lakers aí. Sério, é um confronto não muito feliz para eles. Seria muito melhor eles terem enfrentado o próprio Grizzlies, que era outra opção, e que teoricamente foi o segundo da conferência, do que o Lakers. E tem esse ponto-chave da defesa do Lakers, né, que está sendo realmente muito crucial. E acho que uma outra coisa também, o Golden State gosta muito do jogo rápido, né, dessa velocidade. O jogo contra o Kings, você corria, sei lá, maratonas ali dentro do jogo, tanto que a galera corria. Eu acho que uma chave para o Lakers, se eles quisessem acompanhar esse ritmo, eles iriam estar absurdamente desgastados e provavelmente não iam conseguir manter esse ritmo e ia tomar mais ainda, ia tomar muita pontuação, né? Então acho que é importante para o Lakers manter esse raciocínio, né, de não cair nessa pilha do Golden State, querer acelerar sempre, manter o seu ritmo. Você tem o LeBron James, que apesar de ser o LeBron James, já tá com 38 anos. Acho que ele falou, né, no último jogo, que ele, no último quarto, cara, tava cansado. Pô, é lógico, você corre um jogo inteiro, tem um cara mais velho. E é importante também alguns outros. Lógico que a gente tem. Foi num jogo muito específico, né? O jogo do Lonnie Walker. E você tem outros jogadores, que, igual a gente já comentou, né? Que conseguiram complementar esse elenco e que estão colaborando. Acho que foi no jogo anterior, no jogo 3, que o Russell fez os 13 primeiros pontos, se eu não me engano, do Lakers. Então foi assim, começou muito quente, tem um protagonismo de outros caras. E aí tem aquela historinha, né, que tá rolando aí na internet, talvez da dependência em cima do Anthony Davis, super saudável. Quando ele tá jogando bem, o Lakers tá ganhando, e quando ele tá jogando mal, o Lakers perde, né? Então acho que outra coisa é manter, apesar do Anthony Davis jogar mal, ter o time colaborando o suficiente para manter essa vitória aí do Lakers. E que série faz o Vanderbilt defensivamente, cara? Acho que Foi uma das principais mudanças sim, de chave defensivamente ali, né? Desde a trade é, deadline. é muito bom. Uhum. Ele defensivamente é muito bom. Apesar de alto, ele tem uma mobilidade defensiva muito grande. Ele marca o Curry boa parte do jogo, né? Uhum. Assim, enquanto não é trocado e tudo mais. Baita aquisição para o Lakers. E eu acho que, além do que o Mano Mixon falou sobre a troca de marcação e a dificuldade do Curry com o Anthony Davis, tem um ponto que chama muita atenção, que é a leitura defensiva do LeBron nesses últimos lances do jogo 4. Acho que o LeBron, de tanto já enfrentar esse time, tem uma capacidade de ler os movimentos e antecipar, né, para que os companheiros não sejam pegos de surpresa, coisa que outros times não vão ter. Vamos pro leste, então, para finalizar. Surpresinha, talvez, aí na primeira série que a gente vai falar. O Sixers venceu ontem em Boston, abriu vantagem num 3-2 e vai se encaminhando, talvez, para eliminar um Boston Celtics, na minha visão,
bem apático mesmo. Eu acho que essa série tá mostrando um pouco, a gente estava até comentando aqui antes da gente entrar, né, do Celtics às vezes dar aquelas besteiras, né, aquelas bobeiras, e não fazer o jogo que a gente sabe que o Celtics realmente tem capacidade de fazer, aquele jogo super coletivo, que você roda muito bem a bola, quando as bolas de três estão caindo bem, que é um poderio muito ofensivo desse time. O primeiro jogo foi aquela partida espetacular do James Harden, né? Lembrando de novo aquela sua época auge e sem Embiid ainda, então você fala, pô, será que o James Harden sozinho vai conseguir levar o time? No primeiro jogo conseguiu, os outros dois foi uma atuação horrível do James Harden, né? O Embiid acho que está voltando ainda estava nos primeiros jogos que ele retornou, né? Estava bem inseguro, parece que com o joelho, e agora ele parece que já volta com um protagonismo muito maior, fazendo o que a gente sabe que ele consegue fazer, né? Sendo esse cara absurdo que ele é. Eu tô achando que vai dar 76ers nessa série. Principalmente por causa deles conseguirem colocar o pior do Boston que eles sabem que a galera. Eles conhecem o pior do Boston, então conseguindo extrair isso, né? Que é não deixar eles fazerem esse jogo coletivo que a gente sabe que ele tem, tentando colocar eles no isolation, jogadas de mano a mano, que você sabe que o Jaylen Brown e o Jason Tatum conseguem fazer. Lógico que eles conseguem, que eles são jogadores absurdos nisso. Mas não é sempre que você consegue, não é todo jogo que está caindo os arremessos super contestados, aqueles arremessos que eles ficam batendo bola lá, esperando o cronômetro passar, e isso é uma das bobeiras que eles dão, né? Tá com uma certa vantagem, vamos gastar o cronômetro, arremessa faltando 1 segundo com o cara na sua frente, não é o melhor dos aproveitamentos. Então, acho que o Sixers está conseguindo extrair o pior do Boston nessa série e vem se caminhando para essa vitória. Mano, Mixel, o Boston foi contaminado pela apatia do Atlanta Hawks na série inicial? Eu acho que a gente precisa se lembrar que o Boston já foi esse time em outros momentos. O ano passado foi um ano que o Boston teve uma estabilidade maior e uma intensidade maior no jogo. Apesar de eu achar que não foi campeão, porque oscilava muito em determinados jogos e é muito abaixo do que a gente sabe que esse time é capaz de fazer. Então, assim, talvez seja um retorno a uma essência que esse time tem e precisa evitar. Eu acho que é muito emblemático, né? A gente falou um pouco disso antes aqui também de começar a gravar. A defesa do Boston, que sempre foi o ponto alto, e nessa série não está conseguindo ser sufocante, não está conseguindo colocar o time do Sixers em problemas de forma constante. A gente teve situações como o James Harden tendo a bola do jogo para fechar uma vitória importantíssima no jogo 4, importantíssima. Livre, um erro de marcação grotesco em que deixaram talvez o melhor arremessador de 3 pontos do Sixers, não tenho certeza, mas se não for o melhor, é um dos melhores, um excelente arremessador de 3 pontos, acho que é o terceiro cara que mais matou bola de 3 na história da NBA, né? Livre para arremessar uma bola que decidiu o jogo. Então, assim. E ele estava quente, né? No jogo, não era tipo, Quente, errou já muito. 40 pontos. Exato. Claro que você não dá para você definir por uma jogada, né? Se tivesse acontecido só nessa jogada, a gente poderia dizer, não, aqui foi uma desatenção, acontece, qualquer time erra, é paciência. Mas existe um padrão de não ter aquela marcação extremamente atenta, sufocante, que já começava a pressionar logo depois do meio da quadra ali, que não dava o perímetro para o adversário arremessar, enfim. Então, é difícil ser campeão da NBA sem ter uma entrega absurda, né? Porque todos os times são muito bons. Capacidade técnica, a gente falou isso, tem muito time que nem tá aí, que tem qualidade técnica muito boa, muito boa. Como que um time, por mais que tenha assim muita qualidade técnica,
vai conseguir passar por cima desses adversários todos sem deixar absolutamente tudo que tem em quadra. E eu não tenho a impressão que o Celtics está deixando tudo que tem em quadra. Provavelmente não é intencional, provavelmente até quer, mas parece que não está mentalmente preparado para fazer isso, diferentemente do ano passado, em que em vários momentos dava essa impressão de estar mentalmente preparado para fazer isso. Acho que a derrota de ontem é uma derrota que é difícil se recuperar dela, porque agora eles deixaram um Sixers que, diferentemente talvez deles, acho que tem mais limitações que eles enquanto time. Mas é um Sixers que quer muito ser campeão. Quer muito ser campeão. Um Sixers que dá mostras do tipo PJ Tucker, tudo bem que o PJ Tucker é exatamente esse tipo de coisa que você espera dele, PJ Tucker metendo o dedo na cara do Embiid, que é o melhor jogador do time, que tinha acabado de ser MVP, porque ele, nos segundos sinais do jogo, não estava indo para cima da marcação como eles acham que devia, e não estava passando por cima como eles acham que devia. Então, assim, é um time que quer, que está disposto a se cobrar, que está disposto a discutir, ter o calor que precisar ter para entregar o melhor que pode em quadra. O Celtics não parece tanto assim esse time. E acho que tentando olhar pro Sixers, né? Acho que Só vocês fazer dois um falam. parênteses, o Heat está apenas 4 pontos atrás do Knicks, faltando 3 minutos e 38 segundos para acabar o jogo, ou seja, pode ter fim de série hoje sim. Mas o Sixers, cara, acho que tem um. é- Primeiro, eu acho o elenco do Sixers muito bom. Acho que tem um banco muito bom. Cara, os coadjuvantes são muito bons. São muito bons. Você acha Muito melhor que o do bom. Celtics? Eu acho até melhor que o do Celtics hoje. Acho que durante a temporada regular já achava. Acho que o Malcolm Brogdon foi uma ótima aquisição do Celtics, mas, por exemplo, o Derrick White e o Robert Williams esse ano não têm feito uma boa pós-temporada. Tá, pós-temporada, porque eu ia falar que o Derrick White eu acho que Não, jogou muito durante muitos momentos. durante a temporada sim, mas durante a pós, não. Tanto que o Robert Williams perdeu muito espaço na rotação. Cara, teve muito Agora, esse ano. então se você pensar, pô, quem que para o Embiid e o Robert Williams poderia ser um cara desse que poderia fazer frente ao Embiid. Mas eu já achava o time do Sixers muito bom, muito completo. Acho que tem um poderio ofensivo muito grande e defensivamente também, assim, não é um time que deixa a desejar. Então, e aí a partir do momento em que eu acho que eles se unem ao redor de algumas coisas, eu acho que o prêmio do MVP para o Embiid fez muito bem para esse time. Não só para o Embiid, mas fez para o coletivo. Parece que o time se uniu mais, parece que o time está ao redor do Embiid e está ao redor de não só ter levado para o sonho do MVP, que ficou, apesar das entrevistas do Embiid dizer que, não tô nem aí, porque esse prêmio é muito subjetivo, não tem critério, é parcial pra caramba, não sei o quê. Deu para ver a emoção do cara, no É momento típico em que ele discurso que não recebe. tinha ganho ainda, né? É, então assim, e como que o time se envolveu, o James Harden foi lá, deu um puta de um relógio pro cara, né, e não ficou aquele negócio do tipo nariz em pé, não, foi o contrário, foi: "Porra, velho, a gente chegou até aqui, o cara é MVP da temporada, a gente sabe que a gente pode dar mais", e eu acho que esse time tem feito muito. Você falou, meu amigo, que a defesa do Celtics, né, não tão sufocante. Cara, a defesa do Sixers nessa série tá muito forte, muito forte. O time com aproveitamento de 3 pontos muito bom. O Harden em alguns jogos, lembrando o Harden do Prime, em que ninguém conseguia parar ele, porque ninguém sabia qual que era a arma ofensiva que o James Harden ia fazer. Se você marcasse o arremesso, ele ia infiltrava na sua cara, infiltrava fácil. Você marcasse a infiltração, ele ia arremessar de 3, botava 3 pontos na sua cara. Então acho que tem muito mérito, na minha visão, até mais do Sixers do que só a apatia do Celtics. Acho que o Sixers consegue forçar uma coisa. Acho que o Gabriel foi muito feliz nas palavras. Ele consegue forçar o que há de ruim nesse time do Celtics. E quando esse time do Celtics expõe o que há de ruim, cara, é bem ruim.
É bem Ladeira ruim. abaixo. Então, eu tô bem, assim, confiante de que o Sixers iria, né, passe por cima, porque eu acho que tá muito mais bem encaixado. Só lembrando, o meu palpite lá, quando a gente teve aquele exercício do bracket lá, de chutar, a minha final era Lakers e Sixers pra temporada. Que isso, hein? Muito É, bom. Duro, hein? muito bem, vamos à última série, que inclusive pode acabar nos próximos 3 minutos. 3 pontos só de diferença, faltando 2:40. Knicks e Sixers. Knicks e Heat, desculpa. O Knicks tem mando de quadra, mas já foi totalmente evaporado esse mando de quadra. Série 3-2, é isso? Ou 3-1 pro Heat. 4-1. Podendo virar um 4-1 agora, né? Caso o Heat vença. E assim como a gente já falou da eliminação do Bucks, né? No começo desse episódio, acho que o Heat mais uma vez prova que ele não era um 8º colocado. Ele expõe o que há de pior no Knicks também. E provavelmente deve passar aí para sua mais uma segunda final de conferência aí seguida. Olha, eu vou falar uma coisa. Agora eu sou um Heat lover e eu adotei Heat o lover. Heat torcendo para eles serem campeões. O Heat, a gente comentou, né, que foi uma certa surpresa, né, eles terem passado do Bucks, porque não entregou tudo que está entregando agora ao longo de toda a temporada regular. E acho que teve só um ponto que a gente falou de lesões na temporada regular, teve lesões nos playoffs também, né, que eles já foram abalados aí com o Tyler Hero quebrando a mão, saindo, e o Oladipo também, então são 2 desfalques ali que você fala, pô, são 2 caras importantes, acho que principalmente Tyler Hero ali, e agora? E agora que eles deram um jeito e falaram, não, o Jimmy Butler tem o seu protagonismo absurdo e você tem os outros jogadores colaborando agora também. E o Heat, a gente comentou na temporada passada, né, e essa é uma coisa que é muito do Heat em si, que eles extraem o melhor de jogadores que às vezes você nem sabe quem é, né? Que nem lembrava que ele existia, e ele começa a tomar protagonismo ali após se desenvolver no Heat. Então acho que isso é um ponto absurdo da cultura Heat, né? Do trabalho do Spoelstra que tem nesse time. Um time que tem uma defesa sufocante, que a gente sempre fala, defesa muito bem trabalhada e um jogo coletivo muito forte, né? O Heat tem aquela fama de estourar sempre o cronômetro, porque eles estão sempre buscando o melhor arremesso ali. E acho que isso, o que o Rafa agora comentando, né, do Heat colocar o dedo na ferida do outro time, né? O Knicks tem aquela característica muito de congestionar o lado da bola na defesa, né? Então, meio que automaticamente você deixa um outro cara livre do outro lado da quadra. E o Heat tem essa característica de rodar muita bola, ter um jogo muito coletivo e achar esse cara. E as bolas estão caindo. Então acho que tem essa questão. A coletiva tá indo muito forte. O Jimmy Butler tá sendo o playoff Butler aí. E eu tô de olho aqui também, tá abrindo a vantagem pro Knicks. E acho que tá todo mundo de olho nesse jogo aqui nesse momento. Mas eu acho que o Heat passa aí, vai ter mostrar que não é um 8º colocado qualquer, chegando muito mais longe do que qualquer um espera. É o Jimmy Bucket, né? E aí, mano Mixel? Eu acho que só tem uma explicação porque esse time do Heat faz, e é o Spoelstra. Porque quando você olha para os jogadores em si, óbvio que existem bons jogadores, mas esse time não é assim tão bom para estar perigando ir para a segunda final seguida de conferência. Ele se apoia fortemente em caras como Gabe Vincent. Não é um protagonista. Como Max Strus. Enfim, tá sem o Tyler Hero, que talvez seja o seu segundo principal jogador, foi o seu segundo principal jogador durante a temporada toda, quase. E o Jimmy Butler, por mais que ele seja muito bom jogador e ele seja nos playoffs, seja um absurdo o que ele faz, ele não é uma estrela principal do mesmo nível que a maioria dos outros concorrentes do Heat tem. Cara, ele não é um Antetokounmpo.
não é um Stephen Curry, ele não é um Anthony Davis. Não sei se vocês discordam de mim. Ele é muito bom, concordo que ele é muito bom, mas não é no mesmo nível destes caras. E esse time vai chegando, se adaptando, encontrando o melhor jeito de jogar. Acho que é melhor time que o Knicks especificamente. Então aqui eu acho que existe uma vantagem de time, talvez também. Mas, enfim, e como eu disse aí agora há pouco, vou torcer para os caras, vou torcer para eles serem campeões esse ano. Não acreditava, achava que o máximo que dava para tirar deles é o que foi tirado ano passado e não tinha dado, então eu achei que até ia ser. E a temporada regular reforçou um pouco esse meu medo, né? Que eles iam até. Poxa vida, se a gente jogou os melhores, todos nós juntos, o melhor basquete das nossas vidas, e mesmo assim não deu, é porque não dá para ser campeão com a gente aqui, esse time. Mas aparentemente eles, sabiamente, talvez, não me deram ouvidos e estão tentando chegar de novo. Acho que no papel não é favorito contra, por exemplo, o Sixers. Mas eu não duvido de nada desse time mais não. Eu discordo um pouco. Eu acho que o Jimmy Butler tem um poder de decisão tão grande quanto esses caras que você falou, assim. Acho que a série, inclusive as séries e tudo que ele vem fazendo, acho que desde a bolha, final contra o Lakers, ele batendo de frente com o LeBron, assim, eu acredito muito, assim. Acho que é um cara bem diferenciado, né? E acho que a série pra mim é aquilo que a gente falou, né? O quanto que o Heat consegue expor o pior dos seus adversários. É incrível a dificuldade que o Knicks está tendo de pontuar nessa série. Sim, são ataques extremamente dificultosos, extremamente forçados, e lembra muito o Knicks do ano passado não, o Knicks que foi eliminado pelo Hawks, lá atrás há 2 temporadas, sendo favorito, 4º lugar, o Hawks vindo de uma recuperação também. Então, assim, é eu concordo do trabalho do Spoelstra. Eu acho o Spoelstra um dos melhores técnicos que a NBA já teve. Assim, disparado. O que o Spoelstra consegue achar de solução durante um jogo é absurdo, cara. É absurdo. Teve jogo que o Knicks conseguiu encaixar uma marcação, o Jimmy Butler não estava bem, estava muito mal. Ele conseguiu construir um jeito de botar o Jimmy Butler para jogar de pivô. Para jogar de pivô, para ficar mais perto da cesta, para começar a acertar a bola e dali ganhar confiança e ter um jogo absurdo. Então, assim, sou muito fã do Spoelstra, apesar de não gostar muito dele assim de jeito, de achar ele chorão pra caramba também, como achava o Budenholzer. Mas, cara, é incrível o quanto ele consegue extrair desse time, recuperar jogador. Cara, o Duncan Robinson tá tendo uma participação Eu ia absurda falar, nessa série. Absurda. E não jogou nada a temporada inteira, não fazia parte tá nem nem da jogando, né? rotação. É. Então, assim, o Kevin Love veio, não é o Kevin Love, mas, cara, tem lá, mete suas bolinhas de 3, como o Gabriel bem disse, num time que roda muito, que espaça muito a quadra, que cria arremessos bons, que encontra jogadores em lugares muito bem posicionados para arremessar. Então, assim, cara, acho que um trabalho muito esplendoroso do Heat, já tinha sido contra o Bucks, está sendo agora contra o Knicks. Acho que o Knicks vai ter muita dificuldade, apesar de eu achar que agora acabou o jogo aqui, praticamente, 6 pontos, 25 segundos. Mas a posse é do Heat. É bola ao alto, né? Não, eles pediram tempo antes. Eu consegui. Eu tô sem áudio, então não tenho certeza, mas a minha Ah, impressão é que eles pediram tempo antes. então, assim, vai ser muito difícil do Knicks, né, ter sucesso, na minha visão, nessa série, mesmo ganhando o jogo de hoje. E acho, passando o Heat, quem vier do outro lado vai ter vida muito difícil. Muito difícil. Eu falei que o Tyler Hero é o segundo melhor jogador, mas não, é o Adebayo. É o Adebayo, né? Sim, tá. Mas enfim. E eu acho que a única coisa que pode tirar um pouco num confronto mais difícil até pro Heat é a capacidade física. Eu acho que esse time já tem se doado muito. Foi para uma série que até, de certa forma, fechou rápido contra o Bucks,
pode fechar rápido aqui contra o Knicks, mas eu acho que contra um Sixers, principalmente se ele for a uma série de 7 jogos, eu acho que fisicamente esse time já tá no limite ali, porque é muita intensidade, é um Jimmy Butler que praticamente não senta e não respira. Então, tem que saber o quanto que vai conseguir ou não dosar a capacidade física desses atletas mesmo. Butler, 42 minutos hoje. Então, é muito tempo, muito tempo. Muito bem, meus amigos, considerações finais deste episódio? Só ansioso para ver o desfecho das séries aí, ver a história sendo escrita mais uma vez. E vamos manter todo mundo a corrente de orações para todos esses jogadores continuarem saudáveis, sem nenhuma lesão, porque aí a gente vai ter o melhor de cada um, de cada série, e é isso que a gente quer ver. Ótimo ponto, Gabriel. Que todos estejam bem, saudáveis, aptos e que a gente tenha os melhores jogos possíveis daqui para frente. Confesso até que as séries de primeira rodada para mim foram um pouco mais pegadas e emocionantes do que a gente está vendo nessas semifinais. Mas faz parte. É isso aí, meus amigos. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Fiquem bem, um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, galera.